E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos daqueles principais assuntos em relação à língua portuguesa, a diversos concursos, nível superior, nível médio, fundamental, não importa o cargo, não importa a série que você vai estudar, são assuntos fundamentais. Vamos partir para um assunto aqui que é sensacional, sensacional porque cai em qualquer prova de concurso, regência nominal e regência verbal. Vem comigo. Regência nominal, regência verbal, pessoal. O que eu estudo de regência nominal e verbal? Vamos lá. No caso da nominal, o próprio nome diz, né? Nome, estamos nos referindo a substantivos, adjetivos e advérbios. Portanto, você poderia associar uma questão envolvendo regência nominal quando, né, se porventura a banca examinadora mencionar esse nome aqui, as palavras-chave serão um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Mas o que é uma regência, né? O que tem a ver com regência? A regência, o nome regência, tanto nominal, verbal, né? Mas a matéria, regência, tem a ver com complemento. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Tanto faz a regência nominal quanto a regência verbal, o assunto é complemento. Complemento tem a ver com dependência. Quando alguma coisa é dependente de outra. Tá? Então vamos trazer aqui assim, ó, dependência. Bom, sempre a gente vai avaliar contexto. Tá? Nunca a gente avalia um assunto relacionado à matéria sem ter contexto, até porque na prova os examinadores colocam os contextos, obviamente, que é assim que funciona. Então vamos fazer um mapinha mental aqui, né? E depois a gente vai aplicar tudo isso. Deixa eu voltar só um pouquinho assim. E depois a gente aplica tudo isso quando estivermos diante de uma questão. Vamos mencionar então a expressão regência nominal, regência verbal, e vamos trabalhar com a palavra dependência. Ó, dependência. Então, a regência nada mais é do que um complemento. Esse complemento tem a ver com a expressão dependência. Dependência significa dizer que eu tenho alguma coisa dentro de um contexto, dentro de uma frase, que vai precisar de uma outra coisa para poder ter sentido. Por isso que ela é dependente. Então, a regência tem a ver com alguma coisa que vai completar o sentido. Vamos trazer um exemplo bem significativo e simples aqui. Numa frase, o filho é igual à mãe, por exemplo, ou o filho é igual ao pai, eu tenho que saber que essa expressão aqui, ó, pode ser inclusive aos pais também, Pode ser, não tem problema. Então eu tenho que identificar o seguinte, nesta frase eu estou vendo um contexto, tá vendo? O filho é igual aos pais. Eu estou vendo um contexto, dentro desse contexto uma expressão que vai precisar de um complemento, que no caso é essa palavra igual, que é um nome. A gramática chama de nome, é um adjetivo, nesse caso, né? E o adjetivo é um nome. Inclusive tem aqui, ó, tá vendo? Lá, substantivo, adjetivo ou advérbio. Opa, apertei demais. E esse adjetivo, ele precisa de um complemento dentro do contexto para que ele possa ter sentido, ter significado. Sem esse complemento, ele não tem o menor significado. E o complemento dele está aqui, ó. Então, aos pais é o complemento do adjetivo, ou melhor dizendo, igual, iniciado por uma preposição a, que é de ordem do próprio adjetivo igual. Quer dizer, o adjetivo igual exigiu essa preposição. E olha só, gente, tem que tomar um baita cuidado, porque a falta desta preposição que você vê destacada em vermelho aí, nesse exemplo que eu estou citando, nesse contexto acarretaria um erro de regência nominal.
né? O igual precisa de um complemento iniciado por preposição a. Se eu retirar esse a daí, essa preposição, perde o elemento conector. Ah, então olha lá, vamos lembrar de um elemento conector. Então o elemento conector seria o seguinte. O filho é igual. Se ele é igual a. Só que eu vou tirar a preposição. Ó, o filho é igual aos pais. Tirei a preposição. Tá vendo? Ó, cadê a preposição? Tirei. O que vai acontecer? Tecnicamente, eu tenho uma frase com uma regência nominal errada. Mas se você ler essa frase e mostrar para alguém que você conhece, que saiba ler e escrever, uma pessoa que não tem um treinamento em relação à gramática ou à regência, muito provavelmente ela não vai perceber o erro dessa frase. O filho é igual aos pais. Essa pessoa que não tem essa vivência, esse conhecimento de regência, ela vai achar que a frase está correta, ela vai identificar, né, o contexto. Né? Lógico que eu estou falando de pessoas que não estão treinadas, aqui não tem nada a ver, eu deixo bem claro isso para os alunos, não tem nada a ver com inteligência e burrice, não existe. O que existe é treinamento. Então você é um cara treinado, você é um candidato treinado, você vai olhar para essa palavra aqui. Você pode não se lembrar que palavra é essa gramaticalmente, mas o que você vai se lembrar com certeza é que essa palavra, dentro desse contexto, ela exige uma preposição a. Porque se o filho é igual, ele é igual a alguém. O ideal é você saber que esta palavra se chama adjetivo e dentro desse contexto é um nome que precisa de um complemento, portanto a regência tem a ver com complemento. Vou trazer mais um assunto relacionado, estou dando um exemplo da regência nominal, gente, mas a verbal a gente vai fazer também, tá? Continuando naquela frase, ó, o filho é igual aos pais, aqui. Essa expressão destacada, estou fazendo o correto agora, né, com a preposição a, você repara aí, a preposição a está aí, ó. Essa preposição a, ela está introduzindo o complemento do nome do adjetivo igual. Ela introduz, ela não é o complemento sozinha, ela está introduzindo. Aos pais é o complemento. Agora vamos raciocinar, pessoal. Vamos raciocinar o seguinte, ó. Se esse cara que está aqui é um nome, que é um adjetivo, é chamado de nome, e ele precisa de um complemento aqui para ter sentido. Se ele não tiver complemento, perde o sentido. Olha aqui, vamos tirar. Ó, tira essa frase daqui, tira esse pedacinho daqui. O filho é igual, ó, fica faltando, né? Tá vendo? Então, este elemento que está aqui, aos pais, né? Esse elemento que está aqui, elemento gramatical, viu, gente? Eu falo elemento porque a gramática dá esse nome, viu? Esse elemento gramatical, aos pais, ele é o complemento do nome, portanto, ele é um complemento nominal. É? Porque ele completou o sentido de um nome, que no caso seria o igual. Vamos imaginar uma outra frase para você entender bem o que significa a tal da regência nominal. Olha como é importante a regência nominal aqui, ó. O filho é igual. Não vou nem mudar a frase para você identificar as várias formas do igual aqui, ó. Na verdade, o igual ele exige uma preposição. Mas vamos imaginar o seguinte, que o filho é igual à mãe? Né? É claro que, certeza, né, de que muitos estão olhando essa frase agora aí e já estão dizendo assim, tem que ter um A com crase aí. Né? Tem que ter esse rapaz aqui, ó. E é isso mesmo. E por quê? Porque o igual, ele é um nome, né, um adjetivo, que dentro desse contexto ele precisa de um complemento. E esse complemento é iniciado pela preposição. Lembra da preposição? Mostrei agora há pouquinho para vocês, aparecia a palavra preposição.
pela preposição a. Beleza? Olha lá, preposição a. Essa preposição a, ela vai introduzir o complemento nominal do adjetivo igual. E ela introduz, começa, inicia, e ela é somada ao artigo a do elemento que vai completar o sentido dela. E esse artigo a é da palavra mãe, que é um substantivo que admite um artigo a anteposto, portanto, houve a soma da preposição a do termo regente, que no caso é igual, ao artigo a da palavra mãe, que é o termo regido. O termo regido é o elemento que completou o sentido de um termo regente, por isso que a crase existe. Agora, quer ver só, gente? Agora vamos resumir tudo isso, né? Você vê como a gente tem que ter muita paciência para estudar a gramática, que eu tenho que trazer riqueza de detalhes aqui. Olha que eu nem entrei na matéria ainda, isso é só um apanhado geral, tá? Vamos imaginar de novo aquela frase. O filho é igual. É o adjetivo igual. Vamos imaginar que essa frase tenha uma pegadinha de leve. Uma pegadinha de leve. O que é uma pegadinha de leve? É aquela que só quem está muito treinado vai perceber. Olha só essa frase, gente. O filho é igual à mãe. Eu produzi um erro, proposital, claro, né? De acento de crase. E a crase é uma preposição. Tudo bem? Então lá tem uma preposição. E se ela é uma preposição, ela é um elemento conector. Se é um elemento conector, é um elemento que vai produzir a coesão. Então é como se fosse uma tomada. Como eu não coloquei a crase ali, não coloquei de propósito, vai mostrar que esse texto não é coeso. Ele não tem coesão. Então o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, você está caminhando aqui pela leitura, você vem caminhando aqui, né? Ó. Aliás, eu coloquei a filho aqui, não sei por que eu coloquei isso. Né? Agora que eu vi aqui que é o. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que você esteja caminhando aqui pela gramática, fazendo a leitura, o filho, agora consertei. O filho é igual à mãe, aí você vem aqui e começa a ler, né? Ó. O filho é igual, aí a gramática fala, opa, parei aqui. Por que você parou aí? Porque ele fala assim, ó, não consigo atingir o meu objetivo, eu não consigo me conectar ao que vem pós-posto a mim. Por quê? Porque está faltando uma preposição. Esse a que aparece aí na frase é só artigo da palavra mãe. Nós precisamos de uma preposição para somar esse artigo, que seria a preposição a, que vai somar esse artigo e vai nascer o acento de crase. Então, olha só, gente, um acento que não esteja no contexto, e deveria estar, que no caso é a crase, nós temos um erro de regência. E esse erro de regência produz um erro na coesão textual, produz um defeito num elemento conector, não há mais conexão e é algo muito, quase que imperceptível aos olhos de um candidato que não esteja treinado. Façam um teste, peguem uma pessoa que saiba ler e escrever, mostre essa frase a ele. O filho é igual à mãe, por exemplo. E você vai reparar o seguinte, se a pessoa não tiver um treinamento, ela não vai conseguir olhar para esse igual. Deixa eu até arrumar ele bonitinho aqui para vocês. Ela não vai conseguir olhar para esse igual e falar assim, ó, sem treinamento ela não faz isso. E falar assim, opa, esse igual aí, ele é um nome, esse nome é um adjetivo, esse adjetivo dentro desse contexto, nessa frase, né, ele precisa de um complemento, e esse complemento
é iniciado pela preposição a. Olha ela aqui, ó. Grandona aí, ó. E não, ela não está na frase. Porque se ela estivesse, ela se somaria ao artigo a de mãe e teria o acento de crase. Quer dizer, pessoal, um detalhezinho pequeno, né? Pequeno, quase que imperceptível, nós teríamos um erro aí no que tange ao aspecto da regência. Tudo bem? Bom, substantivo, adjetivo e advérbio. Acho que com o exemplo do adjetivo ali já deu para, né, identificar. Posso fazer um exemplo também de substantivo, por exemplo, aqui, ó. O acesso. Acesso é um substantivo, né? O acesso a alguma coisa, né? O acesso ao parque. Foi liberado, né? Vamos colocar no contexto, o acesso ao parque foi liberado. Pronto. Dentro desse contexto, o que eu fiz, nada mais do que produzir uma frase com substantivo. Esse substantivo aqui, gente, ele é um nome. E ele, dentro desse contexto, ele precisa de um complemento. E esse complemento tem que ser iniciado pela preposição a. É claro que o fato de o igual ter a preposição a e o acesso também é só uma coincidência, tá, pessoal? Só um fator aqui de coincidência. O acesso ao parque foi liberado. Essa preposição a que você vê aqui, ela saiu do acesso. Né? Então, a hora que ela vem aqui, ó, o que ela faz? Ela conecta, ela liga o acesso ao restante do texto, produzindo o efeito de coesão textual, um efeito de sequência. Eu consigo dar sequência no meu texto porque essa preposição ela está aí para conectar o acesso ao restante do texto. Se eu tiro essa preposição daí, a tomada se desliga e o acesso não alcança mais o seu complemento. Então a gente tem aí um caso de regência nominal. Bom, no caso da regência verbal é o seguinte, aí a orientação que a gente dá para o candidato é assim. Começar os estudos pelos verbos com mais de um sentido. Por exemplo aqui, ó, o verbo agradar. O verbo agradar, eu sempre cito esse verbo como exemplo, porque ele admite duas colocações. Ele pode ser um verbo transitivo direto, sem preposição, pode ser um verbo transitivo indireto com preposição a. Ele tem dois sentidos. Se ele for transitivo direto, sem preposição, o sentido dele é fazer carinho, acariciar, fazer afagos. Se ele tiver preposição a, portanto ele vai ser um verbo transitivo indireto, o sentido dele é satisfazer. E também os verbos bitransitivos que possuem dois objetos. É claro que aqui eu estou trazendo um exemplo do verbo agradar. Nós podemos trazer o exemplo do verbo informar como bitransitivo. O verbo informar ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Informar alguma coisa a ou para alguém. Então, a sugestão que a gente dá ao candidato é, na regência verbal, estudar os verbos que possuem mais de um sentido. Você vai encontrar lá uma meia dúzia de verbos. E depois os verbos bitransitivos, que são verbos que possuem dois complementos. Tudo bem? Fechamos mais uma parte aqui então, tranquilo? Mais esse contexto para vocês. Claro que vamos lembrar aqui de uma coisa, né, gente? O que eu estou mostrando para vocês aqui é um apanhado de como você deve estudar, o que você deve procurar dentro de uma determinada matéria, como por exemplo, no caso aqui, a regência nominal e a regência verbal. Lógico que a gente vai treinar tudo isso por meio de questões e depois a gente vai fazer o assunto de forma bem específica e depois voltar às questões. A gente vai fazer esse caminho aí que é para você identificar tudo isso. Você vai ver que aos poucos você vai pegando a manha e vai ficando tranquilo. Tudo bem então? Bons estudos. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu.